Boa noite a todos, paz em nossos corações. Já falamos dos espíritos na aula anterior, mas espíritos, de modo geral, eles vivem do lado de lá e nós não ficamos ainda bem esclarecidos a respeito. Allan Kardec se preocupou e ele indagou sobre os tipos de espíritos. E ele tentou fazer uma classificação. Claro que essa classificação não é assim uma coisa fixa, é uma sugestão, é uma ajuda para nós começarmos a formar uma ideia de como é o lado de lá da vida, não é? Então vejamos, ele fez essa classificação para facilitar o estudo e a referência. Porque nós vamos ter que analisar os espíritos que se comunicam e nós temos aqui um ponto de referência para dizer se o espírito é desta natureza ou daquela outra, desta ordem de espíritos, daquela classe de espíritos. Então já temos uma referência. Os espíritos, Kardec fez uma classificação deles pelo grau de adiantamento, desenvolvimento intelectual e moral. As qualidades que eles já adquiriram, as imperfeições de que ainda precisam se despojar. E quanto aos mundos, que há muitos mundos habitados por seres espirituais, ele fez a classificação de acordo com a evolução dos habitantes. A Terra, por exemplo, é classificada como? Ela é a natureza criada por Deus, é sempre bela, sempre útil, sempre linda. Mas precisa ver o pessoal que mora aqui. Como é que tratam a Terra e o que fazem dela, não é? Então, de acordo com a nossa evolução, é que a Terra é classificada. Bem, vamos lá ver. Vamos imaginar uma escada evolutiva. Porque sempre haverá espíritos em diferentes graus de evolução. Nós já vimos, que Deus criou, cria e criará espíritos, porque estão se individualizando do princípio inteligente. Então sempre vai haver aquela escada de espíritos, os menos evoluídos, os médios e os mais evoluídos. Uma escada infinita. Os espíritos progridem mais ou menos rapidamente. Às vezes vamos brincar um pouquinho, fomos criados numa leva de espíritos. Mas alguns de nós foram aplicados, estudiosos, responsáveis, dedicados e naturalmente progrediram mais rápido. Outros ficaram marcando passo, perdendo tempo. Então, embora sejam da mesma fase, eles não estão igualmente adiantados. Às vezes nós vamos na escola, frequentamos a escola, os nossos companheirinhos vão adiante e nós ficamos repetindo. Perdemos, não é? A companhia dos companheiros. Bem, então no ponto inicial da nossa evolução, vocês lembram, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós não temos complexidade, nós não temos conhecimento maior, então nós somos ainda uma semente de espírito para ser desenvolvida. Agora, no topo da escala, quem nós vamos colocar? O espírito mais evoluído que a gente possa imaginar. E a gente chama eles de espírito puro, puro espírito. Nós vamos ver por quê, vamos ter aí a classificação. E entre um e outro, entre aqueles que começam e aquele que está lá no topo, há uma gradação infinita, muitos espíritos. Então vamos imaginar, é interessante que Kardec começou por baixo. Ele começou a classificar de baixo para cima. Começa pela nossa evolução, não começa lá embaixo. Isso é um ponto interessante, fazendo um parênteses, porque nós estamos evoluindo de baixo para cima, sempre para o alto, cada vez mais para o alto. Nós não vamos retroceder, nós vamos progredir. Vamos pensar então em 3 ordens de espírito.
a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, só que nós vamos começar de baixo, então nós vamos começar lá na terceira. Terceira ordem de espíritos é chamada de espíritos imperfeitos. Quando a gente lê isso, imperfeitos, a gente fica pensando que tem defeito. Espírito que tem defeito. Não, eles são criados por Deus, não tem defeito não. Nós não temos defeito. Mas então por que fala lá imperfeitos? Porque nós ainda não nos desenvolvemos. De um modo simplório, a gente diria, ainda não estamos feitos. Estamos nos fazendo, estamos nos desenvolvendo, não é? Então, seríamos incompletos ainda. Mas também, essa expressão também não seria muito boa, porque como incompleto? Deus fez alguma coisa incompleta? Não, não é. Então essa palavra é espíritos imperfeitos, porque ainda não se desenvolveram completamente. Fica fácil, né? Como são os espíritos imperfeitos nessa terceira ordem de modo geral? Como são os espíritos da terceira ordem, a ordem lá última? Predominância da matéria sobre o espírito. Claro, são espíritos pouco evoluídos. Para eles a matéria é tudo. Às vezes eles nem se reconhecem como seres espirituais ainda. Muita gente não é assim. Pensa em si como corpo. Mas não pensa em si como alma, como um ser espiritual. Então, predominância da matéria sobre o espírito. No Evangelho, Jesus dizia para a gente dar primazia para o espírito, que o resto viria depois, mas as pessoas ainda dão primazia para a matéria. O espírito vem depois. É um engano, não é? Um enfoque errado. Então, predominância da matéria sobre o espírito, porque são espíritos imperfeitos, ainda não estão evoluídos. Propensão ao mal. Este é um problema, mal e bem. A gente fica pensando, como é que surgiu o mal? Deus criou o mal? Mas Deus permite o mal? E a gente fica perguntando, olha, é mais simples assim. A sombra existe porque a luz não se faz. A sombra não é nada. A luz é alguma coisa. O bem é que tem presença. O mal é a ausência. É a ignorância, o desconhecimento. Então, o mal é a ignorância do bem, é não saber. Mas quando o bem se faz, não existe mais o mal. Ele não tem vida própria, não é? Mas nós, como somos espíritos imperfeitos, se estivermos nessa terceira ordem, nós propendemos ao mal, porque nós ainda somos egoístas, imediatistas, caprichosos, vaidosos, orgulhosos. Nós não vemos fraternidade, nós não entendemos a necessidade disso. Nós não vemos uma continuidade de vida, responsabilidade para o além. Então é o já e agora. Salve-se quem puder mais chora menos. Essa é a filosofia do pessoal, não é? Então a propensão é para o mal, para o egoísmo, para o imediatismo, para o materialismo, certo? E é isso que a gente chama de mal. É um enfoque errado sobre a vida. Ignorância, orgulho, egoísmo. Pouco conhecimento das coisas espirituais. Aí está. Já fizemos a radiografia dos espíritos imperfeitos, de modo geral, que compõem essa terceira ordem de espíritos. Mas dentro dessa terceira ordem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 classes. Vamos lá, começando lá bem embaixo. 10ª classe, a última. Espíritos impuros. São também todos espíritos imperfeitos, porém esses espíritos impuros, eles ainda estão muito inclinados ao mal. Eles praticam o mal por prazer, por aversão ao bem. São viciosos, sensuais, cruéis, desleais, hipócritas, ambiciosos, avaros.
Então vamos dizer que nessa ordem de espíritos imperfeitos, está tudo predominando lá, os defeitos todos, os problemas todos estão predominando bastante, não é? E a nona classe? Um degrauzinho acima, nona classe, mas ainda espírito imperfeito. São os espíritos levianos. Olha, veja bem, não é propriamente maldoso, mas é leviano, é irresponsável. Então como é que eles são? Como é que eles se comunicam? O que é que eles fazem? São maliciosos, zombeteiros, irrefletidos. E Kardec disse que, por exemplo, na história dos povos se fala em duendes, gnomos, diabretes, trasgos. Sabe aquelas ideias que o povo tinha de figuras espirituais, mas que ainda não são tão humanas e que fazem uma porção de brincadeiras e problemas? Então seriam espíritos assim. Não precisa ter aquela forma. É o modo de viver, o modo de sentir e de agir. E a gente vai dizer, espíritos levianos, zombeteiros, irrefletidos. E eu fico pensando que às vezes tem gente que se diverte assim. Chega numa casa, toca a campainha e sai correndo e fica na esquina olhando para ver. Vê o quê? A pessoa que vem lá de dentro para atender a porta, estão tocando a campainha e não tem ninguém. E a pessoa ri e acha graça e se diverte. Espírito leviano. Não sabe se a pessoa tinha problema dentro de casa, se tem pessoa doente, se ela estava no meio de um serviço. Não pensa nada. Não pensa, é irrefletido. Não tem gente assim? Não é? Então, a gente está pensando, os espíritos, nós não somos espíritos? Então a gente até pode às vezes se reconhecer aqui em alguma classe. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Pseudo é falso, falsos sábios. Por que eles são chamados assim? Bom, são espíritos que têm alguns conhecimentos, mas eles julgam saber mais do que sabem. Tem orgulho, vaidade, presunção do seu saber. Eles se julgam superiores aos outros. Eles misturam algumas verdades com erros crassos, preconceitos, ideias sistemáticas. Mas eles acham que sabem. Mas não são verdadeiros sábios, não. São pseudo-sábios. Tem muita gente assim. E a gente deve tomar cuidado para não ser um, hein? Não é? Pensa que sabe tudo. Vai falando. Fala a coisa certa com coisa errada. Não é? Tem suas opiniões sistemáticas. Sétima classe, espíritos neutros. Neutros. Que curioso. Neutros, porque é o tipo de espírito que não é nem bastante mal para fazer o mal, nem bastante bom para fazer o bem. Maria vai com as outras. Conforme a situação, vai para cá, vai para lá. Certo? Mas eles são imperfeitos, eles ainda estão apegados à vida material, não é? Espíritos neutros. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. A Kardec esclarece que eles não formariam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Mas acontece que o modo como eles agem dá para incluir nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos. Vocês já ouviram falar de poltergeist? São espíritos que produzem efeitos na matéria, ruídos, deslocação de objetos, etc. As casas assombradas, as casas que têm aquelas movimentações todas, é esse tipo de espírito que promove esses efeitos. Por isso que eles estão aí, espíritos batedores ou perturbadores. Terceira ordem, então, são esses. A ordem mais embaixo, inferior. Agora nós vamos começar a entrar na segunda ordem. Na segunda ordem, são os bons espíritos. Será que a gente está nessa ordem? Bons espíritos.
espíritos? Por que não? Por que não? Vamos ver lá, né? Predominância do espírito sobre a matéria. Tem que dar mais importância ao que é espiritual do que aquilo que é material. Não, a gente cuida também da matéria, mas não pode dar maior importância à matéria do que ao espírito. Desejo do bem. Esses espíritos se sentem felizes quando podem fazer o bem e também quando eles conseguem impedir o mal. Eles também se alegram. Eles têm compreensão de Deus e do infinito, da vida espiritual, universal, já têm alguma ideia, não é? Eles não portam más paixões, aquelas paixões doentias, viciosas, não, eles não têm mais essas más paixões. Mas eles ainda estão sujeitos a provas, a testes, para ver como é que se comportam, como é que reagem. Então, esse tipo de espíritos, nós temos aqui também 4 classes. Vamos começar. 5ª classe, lá de baixo. Espíritos benévolos. Seu conhecimento intelectual não é grande, mas a sua bondade é a qualidade principal. O espírito benévolo, eu acho que já tem muita gente assim, não tem não? E pessoa bondosa, na família está sempre prestativa, ajuda, acalma, resolve problemas, não é? Espírito benévolo. 4ª classe, espíritos sábios, mas de ciência, quer dizer, sábio de intelecto. Eles têm grandes conhecimentos intelectuais. Nós podíamos colocar aí certos cientistas, pesquisadores, físicos, químicos, não é? Que cabeça, que capacidade, que conhecimento. Então eles são espíritos, assim, sábios no sentido de conhecimento. Mas existe a 3ª classe, que é espíritos de sabedoria. É diferente. Por que é diferente? Porque eles não têm só conhecimento, eles têm também qualidades morais. Eles também têm cabeça boa, mas têm grandes qualidades morais. É aquele tipo de cientista, por exemplo, que só emprega o conhecimento para alguma coisa benéfica para a humanidade. E não aquele cientista que é sábio, conhecedor, mas de repente ele está utilizando para ganhar dinheiro. Não é? Sem respeito a mais nada. Esses espíritos de sabedoria, eles fazem juízo reto sobre homens e coisas. Porque com toda essa compreensão que eles têm, quando eles analisam as pessoas, as situações, eles veem um enfoque correto, acertado. Nós às vezes nos enganamos, julgamos mal, ou somos iludidos por alguém. Eles não. Eles têm uma compreensão muito boa. E a 2ª classe desses espíritos bons são os chamados espíritos superiores, porque eles reúnem ciência, sabedoria e bondade. Já estamos chegando onde a gente gostaria de estar, não é? Ciência, sabedoria e bondade. Mas é que aqui na Terra, se vem um desses espíritos, não é que ele é daqui, ele vem em missão. Porque o que ele vai fazer aqui, no nosso grau? Ele é um espírito superior. Se ele veio aqui à Terra, é para uma tarefa, uma missão. Mas não para essa vida comum que nós vamos fazer aqui, nós vamos progredir, vamos resolver problemas. Não, ele já não está nessa fase. Ele já é um espírito superior, não é? Agora nós vamos para a primeira ordem, os espíritos puros. Aí Kardec não se atreveu a fazer uma classe, as classes não, ele pôs classe única. Porque como é que nós temos condição de avaliar os espíritos que estão nessa categoria de espíritos puros? Nós não temos condição de comparação. Não dá para nós. Eles estão muito elevados.
Então é uma classe única para nós. Eles não sofrem mais a influência da matéria. Por isso é que eles são puro espírito, espírito puro. Superioridade intelectual e moral absoluta. Espera lá, a evolução é infinita. Então como é que superioridade intelectual e moral absoluta? Em relação aos espíritos das demais classes. Porque eles estão no topo. Todos os que estão abaixo, eles têm realmente superioridade em relação a todos eles. Essa superioridade não quer dizer que eles se vangloriem disso, não é? Olha como eu sou ótimo, né? Eu sou maior que todos vocês. Aí já não estaria na categoria do espírito puro. Teria orgulho, vaidade, não é? Não. A superioridade deles é de qualidades. Mas essas qualidades fazem que eles se devotem a amar a Deus e ao próximo. Então jamais eles usam a superioridade para se destacar, para exigir reverência, absolutamente. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele se sente servidor. Não foi o que Jesus falou? Quem quiser entre vós ser o maior, seja o menor e o servidor de todos. Esse é maior. E esses espíritos são superiores, eles são assim. Atingiram a perfeição. Que será a perfeição? Bom, aquilo que nós podemos conceber, o maior desenvolvimento de todas as faculdades, as qualidades, no mais alto grau. A gente fala e não sabe direito o que seria isso. É ser bom mesmo. É ser inteligente mesmo. É ser caridoso mesmo. É ser competente mesmo. Tudo. Perfeição é esse desenvolvimento maravilhoso do potencial. Todos nós temos o mesmo potencial. Não esqueçam, Deus não criou dois tipos de espíritos diferentes. Tudo que Deus faz é igual, é equânime para todos. Só que nós não estamos no mesmo grau de desenvolvimento do outro. Vamos ser humildes e reconhecer. Nada de inveja também. Eles têm direito de serem como são. Trabalharam, desenvolveram, usufruem. Nós também, quando desenvolvermos as nossas qualidades, usufruiremos dela, do entendimento, da capacidade de ação. Eles atingiram a perfeição, o grau maior que podemos conceber. Por isso mesmo eles gozam de inalterável felicidade. Veja, eles não estão submetidos às necessidades e vicissitudes da vida material. Não estão porque eles já passaram por aqui. Eles já aprenderam como é. Como a gente resolve, como a gente supera ou suporta se precisar. Agora, no grau em que eles estão, os planos em que eles vivem são muito mais agradáveis. Então eles gozam de inalterável felicidade, porque eles entendem por quê, para quê, quando, como. Eles entendem tudo, eles sabem também agir. Mal comparando, uma criança recebe de nós papel de presente, fita durex, a fita colorida para enfeitar o pacote, e a gente diz: olha, meu bem, faz o pacote para esse presentinho de Natal. A criança vai pegar e ela amassa o papel e ela não consegue dobrar direito, e ela não consegue amarrar. É um sofrimento para ela e não sai nada bem. Ela não tem condição, não é? Ela não compreende como faz. Muitas vezes na vida a gente se tortura por isso, porque a gente está no meio de situações que para nós nos atrapalhamos todos. Não precisava isso, não era bem assim. Uma outra pessoa vem e enfrenta aquilo com calma e resolve e suporta ou já previne, e nós lá tudo atrapalhado.
porque nós não entendemos, não sabemos, não desenvolvemos qualidades ainda. Então aquela situação serve para nos estimular, para ver se aprendemos. Mas eles não, eles sabem o que fazer, quando fazer, como fazer, quanto fazer. Pronto. Qualquer que seja a situação. Nós estamos pensando nesse espírito puro, essas qualidades. Será que a gente não está lembrando de Jesus, não? Ele veio do mais alto, aqui para a terra. Ele veio como professor, como mestre. Veio por amor, para mostrar para a gente como é que a gente vive, enfrentando adversários, situações, questões de vida, de sobrevivência, companheiros que nos atraiçoam. E tudo isso você sabe enfrentar, entende por quê e para quê, compreende as dificuldades das pessoas, que elas não podem às vezes agir diferente do que são. Não tem ódio por ninguém, não agride ninguém e realiza uma tarefa que ajuda o pessoal a progredir. E aí ele retorna para o plano espiritual dele. Ele veio como mestre e realizou uma bela tarefa que até hoje a humanidade está se valendo do que ele ensinou e exemplificou. Jesus, naturalmente aqui estando conosco, desejando que a gente progredisse, que entendesse, que aceitasse, e o pessoal não entendia, né? Tem uma expressão de Jesus muito linda. Ele disse certa vez, quando ele vê Jerusalém, né, e ele sabe que ele vai ser aprisionado lá, ele sabe, mas não vai fugir não, porque ele está com uma programação para deixar um testemunho, inclusive de enfrentar a morte sem agredir ninguém e ressurgir espiritualmente. Ainda falta aquela lição. Mas ele olha para a cidade, lá do alto ele olha a cidade assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha junta os pintinhos sob suas asas, e tu não o quiseste. Olha aí. Jesus queria o bem, mas o pessoal estava rejeitando ele. Essa é uma dor moral muito grande, não é? Mas Jesus sabia também que aquele pessoal ia aprender com o tempo. Não iam ficar condenados nem abandonados, a obra divina vai sempre progredir. E havia aqueles que também já estavam entendendo e acompanhando Jesus. Esses espíritos superiores, esses espíritos puros, não ficam ociosos, nem contemplativos. Meu Pai trabalha constantemente e eu também trabalho. Palavras de Jesus. É um espírito puro. Vai ficar ocioso? É aquele investimento divino. Desenvolveu, chegou a esse ponto maravilhoso. Agora fica lá contemplando. Inutilidade, né? Não. Eles não ficam ociosos nem contemplativos. Eles são os ministros de Deus, executores da sua vontade no universo. Eles comandam humanidades, comandam mundos. Nós espíritas costumamos dizer que Jesus é o governador do planeta Terra, governador espiritual. É a Ele que nós recorremos e em nome dEle a equipes e mais equipes, não é? Bom, agora nós vamos ver o que Kardec fala. Por que ele fez esse quadro? E Kardec trabalhou tanto para deixar assim explicado para nós que vínhamos depois entendermos a vida espiritual. Ele diz assim: com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos que possam entrar em relação conosco. E, por conseguinte, o grau de confiança e estima que mereçam. Amados, não acrediteis em todos os espíritos, experimentai se os espíritos são de Deus, disse João Evangelista. E realmente, olha aqui, nós precisamos analisar. Não é rejeitar,
os espíritos têm direito de se comunicar entre nós dentro de certas leis. É como agora na sociedade humana a gente não está aprendendo que nós não podemos marginalizar as pessoas, que todos têm direito à comunidade. Nós estamos aprendendo agora, porque antigamente a gente punha muita gente de lado, não é? Mas agora estamos aprendendo a incluir. Pois é. Então nós não vamos rejeitar os espíritos porque sejam imperfeitos, problemáticos, mas também nós temos que poder analisar como é que eles são, para ver o grau de confiança e estima que mereçam. É de certo modo a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. É verdade, nós vamos lidar com os espíritos e nós vemos que o espírito vem e dá uma mensagem linda e deixa um clima de paz e de amor. Vem um outro e agita e fala coisas que fazem separação entre as pessoas, que lançam a cisânia ou agridem, se desesperam. A gente diz, como é que é isso? São todos espíritos. Mas cada um está num grau. Essa escala ajuda a gente a entender. Os espíritos são de diferentes desenvolvimentos espirituais. Os espíritos, porém, não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias e que seus atos e linguagens tornam possível apreciar-se. Ora, a gente vê isso nas pessoas. A gente pode catalogar uma pessoa inteiramente. Antigamente a gente ia assistir o filme, tinha o mocinho e o bandido. Hoje em dia a gente sabe que não é só preto e branco, tem o cinza. Então, às vezes uma pessoa, ela é benévola, mas ela ainda tem algum outro problema, ela tem um capricho não sei quanto. Então ela pode ter características de uma e de outra classe. Então a gente precisa conhecer às vezes a pessoa para entendê-la. É isso que ele está falando. Nós não podemos pensar por causa dessa categoria que ele colocou aí, as ordens, a gente vai então pegar, esse espírito é de tal classe. Até certo ponto você pode tentar uma análise, mas você precisa conhecer melhor. Às vezes, em algumas qualidades ele é daquela classe, mas em outros pontos ele é da outra. Isso eu acho que é bem compreensível, porque nós lidamos com os espíritos encarnados, com as pessoas, e é fácil de ver como as pessoas apresentam facetas diferentes. Diz também Allan Kardec. Agora nós vamos entrar num ponto que eu acho que esclarece bastante, porque ele vai fazer uma recordação do que os homens, a humanidade pensou sobre os seres espirituais. Deus não criou espíritos em diferentes estados. Ele criou num estado só, simples e ignorantes. Agora, todos tinham capacidade de progredirem até alcançar a perfeição. Mas os seres humanos acreditaram que os espíritos muito bons ou os espíritos muito maus sempre tinham sido assim e, portanto, era uma criação à parte, diferente dos outros. Eu sempre me recordo que uma sobrinha minha, ela tinha uns 4 aninhos e ela estava conversando com a minha mãe, que já era uma senhora, não é? E ela pegou a mão da mamãe e disse assim: vovó, que mão enrugada que a senhora tem. E a minha mãe respondeu: mas eu já fui como você, eu já tive mão lisinha, pele assim bonita. A senhora, vovó? A senhora foi pequenininha como eu? Ela sempre conheceu a avó idosa. Como é que ela podia achar que a avó já tivesse sido criança como ela? Foi o que aconteceu na humanidade.
Os seres humanos, quando tomaram conhecimento de espíritos maravilhosos, evoluidíssimos, eles pensaram, sempre foi assim. Diferente de mim. E aqueles espíritos muito maus, terríveis, também sempre foram assim. Foi um engano, do enfoque da humanidade. Então eles pensaram em divindades benfazejas e divindades maléficas. Divindades benfazejas, aqueles espíritos puros que já percorreram toda a escala evolutiva. Aí o pessoal chama de anjos, arcanjos, serafins. Eles acharam que tinha sido criado diferente. Bons espíritos, chamados de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Houve época em que bons espíritos também eram chamados de divindades, não é? Então, nos tempos antigos, quantos deuses tinha, né? Muitos deuses. E as divindades maléficas? Aqueles espíritos muito imperfeitos. Então, eles foram chamados de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Foram considerados até divindades, deuses, mas maléficos. Eles estavam ainda voltados para a prática do mal. Mas por quê? Eles não vão evoluir? Não vão melhorar? Vão ficar sempre assim? Deus que os criou, Deus não é capaz de levá-los àquele progresso? Porque quando Deus criou os seres, criou com um objetivo. E será que Deus não vai conseguir? Esses espíritos vão ficar sempre rebeldes? Não, nós não podemos pensar desta maneira, né? Eles também vão evoluir e atingirão finalmente a perfeição. Porque essa é a ordem divina, é a lei de progresso, e ninguém foge dela. A pessoa resiste, a pessoa refuga, mas não tem jeito. Ela vai progredindo. Às vezes demora mais, não é? E enquanto demora mais, sofre mais, porque não sabe viver. Agora veja essa expressão gênio. Vem do grego, daimon, demônio. Mas não queria dizer um espírito mau. Não. A palavra inicialmente só queria dizer espírito. Um ser espiritual. Sócrates, o grande filósofo, ele dizia que ele tinha um daimon, um demônio, que orientava ele, que o inspirava e não deixava ele fazer nada errado. Era um espírito bom. Também Sócrates era uma boa pessoa, devia ter um protetor, hein? O espírito que o assistia, que o iluminava. Mas era chamado daimon. Mas daimon é demônio. Agora é que a gente tem essa conotação para a palavra. A palavra queria dizer só um gênio, um ser espiritual. Em latim nós temos anjo, que vem do latim angelus. Significa um mensageiro, um espírito que traz notícia. Seria isso. Mas também não foi criado diferente de nós. É um desses espíritos que servem a Deus, fazendo os anúncios, comunicação entre o plano espiritual e o plano terreno. E um anjo anunciou a Maria, um mensageiro espiritual. E eles viram um anjo do Senhor, viram um bom espírito, certo? Bem, falta ainda analisar Santíssima Trindade. Muitas vezes nós falamos aqui de coisas ligadas à religião católica. Por quê? Porque a maioria das pessoas no Brasil professam a religião católica e estão chegando ao espiritismo. Então, às vezes, a gente precisa comparar como é que aprenderam e como é que entendemos à luz do espiritismo. Mas não é crítica, não é desmerecimento algum. A Igreja Católica, ela também cumpre o seu papel. Muita gente não se adaptaria no espiritismo e precisa receber o pão espiritual. E eles encontram na Igreja Católica, ou na Igreja Evangélica, ou no budismo.
Então todas essas religiões dignas desse nome, elas têm a sua função no mundo. Não precisamos brigar uns com os outros. Cada qual se encaixa na religião que condiz mais com o seu modo de pensar e de entender, não é? Mas Santíssima Trindade, em doutrina espírita nós não falamos de Santíssima Trindade, porque é um dogma da Igreja Católica. Dogma é assim um ponto de fé que não é para ser debatido, é para ser aceito. Pronto. Em Espiritismo não há dogmas. Tudo a gente pode perguntar, por quê? Para quê? Mas então, a gente debate que é uma coisa, até entender, até formar um sentido. A gente não é obrigado a aceitar. Não há dogmas, né? Agora, a Santíssima Trindade, dizem que é um Deus trino. 3 pessoas num só. Deus, Jesus e o Espírito Santo. E dizem que é segredo, que é mistério, que não dá para entender. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu acho que vocês vão entender bem fácil, à luz da doutrina espírita. Nós achamos que Santíssima Trindade é apenas uma figura para dizer que no universo há um comando em conjunto. Só existe um Deus, não há 2. Deus é o Criador, só Ele é Criador. Ninguém mais cria. Deus é que é o Criador. Ele é o Pai, é a fonte da vida. E Jesus? Jesus é um puro espírito do mais alto grau da escala evolutiva. Ele é filho de Deus, sim, mas nós também somos. Só que ele é um filho dileto do Senhor, no grau que ele se encontra, não é? Nós costumamos dizer em Espiritismo, é nosso irmão maior. Nós somos pequenininhos. Ele é nosso irmão maior, mas é criatura também foi criado por Deus. Ele não é Deus, ele foi criado por Deus. Se ele foi criado, ele não é criador. Então a nossa lógica é assim, e de acordo com o que os Espíritos nos falam. Sobre Jesus eles disseram, Kardec perguntou qual o homem que podia servir de guia e modelo para a humanidade. E os Espíritos responderam, Jesus, guia e modelo para a humanidade, suprassumo da evolução que a gente possa entender no mundo, né? E o Espírito Santo é o conjunto de todos os bons espíritos. Santo quer dizer são espiritualmente, espírito são. Tem que ser um bom espírito, tem que ser espírito que serve a Deus, não é? Mas há muitos. Então não é um Espírito Santo. Como é o conjunto de todos os bons espíritos, eles estão em toda parte, produzem uma enormidade de efeitos, assistem aqui e acolá, né? Está em toda parte, porque é a coletividade dos bons espíritos. Agora reparem, Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um. Ele estava integrado na lei divina, ele não fazia nada que não fosse da lei divina. Então, ele está perfeitamente integrado. Agora ele diz, eu quero que vós sejais um comigo como eu sou um com o Pai. E Jesus, você vai demorar um pouquinho, vai aguardar aí, hein? Porque nós sermos um contigo, como tu és um com o Pai, nós ainda não estamos conseguindo, né? Mas temos que ser. Na hora em que nós estivermos tão unidos com Jesus na sua doutrina, no seu ensino, como ele está unido na vontade divina, vocês já imaginaram a harmonia? A beleza? Então, Jesus está integrado, só faz o que Deus quer. E também o Espírito Santo, os bons espíritos, vão fazer o que Deus não quer? Eles só fazem o que Deus quer, o que é da lei divina. Então há uma perfeita unidade no trabalho deles. Todos eles obedecem a Deus. Então esse pessoal achava que tinham que falar, mas não explicavam direito. Então ficava como se fosse um mistério. Não há mistério. É a integração
da coletividade de todos os bons espíritos junto com Jesus e ao comando divino. Bem, agora que nós falamos dos espíritos, vamos falar um pouco dos mundos. O Espiritismo fala, sim, pluralidade dos mundos habitados, quer dizer que existem muitos outros mundos habitados também, como a Terra. Nós não temos como comprovar isto agora, porque dependemos da evolução, da tecnologia do mundo terreno, para nós conseguirmos detectar, não é? Mas os próprios cientistas entendem que essa imensidão do universo não pode haver vida só neste planeta pequenininho que é a Terra, de um pequeno sistema, da Via Láctea. Não. Muitos outros mundos devem existir, também habitados. Provavelmente todos com forma semelhante à nossa. Pequenas diferenças. Mas não tem anteninha, não é verdinho, nem coisa nenhuma. Isso é criação da imaginação humana, né? Então há mundos habitados. Isso é ponto doutrinário. Os espíritos já afirmaram e corresponde às ideias da ciência. Mas nós não estamos querendo contatar com os ETs. Nós estamos esperando, quando for necessário, Deus manda. Agora, os espíritos com os quais nós dialogamos, de repente um deles é habitante de um outro planeta. E daí? É um ser humano. São todos seres humanos, são espíritos criados por Deus. Seres inteligentes, em diferentes graus de evolução. São como nós, só habitam outro lugar. Qual é o problema? Então, incontáveis são os mundos que existem no universo. Muitos deles também são habitados como a Terra, pois Deus não faz coisa alguma inútil. Já imaginou aquele mundão de estrelas, de astros, sem nada, não é? Jesus diz no seu Evangelho: há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. E há muitas moradas. Moradas corpóreas e moradas fluídicas. Planos espirituais. A constituição física dos diferentes mundos não é sempre a mesma. Pode ser diferente um pouco a organização dos seres que os habitam. É apropriada ao ambiente daquele mundo, né? Aqui na Terra, os seres que habitam aqui vivem no ar, os pássaros. Na água, os peixes. No solo e até no interior das coisas e dos seres. Dentro de nós tem seres vivendo. Nós temos bactérias, temos germes, estão vivendo dentro de nós. Certo? Então na Terra tem assim uma porção de condições de vida. Agora, como Kardec pensou de classificar os mundos? Segundo o grau de evolução dos seus habitantes. Então vamos ver, mundos primitivos. Naturalmente os espíritos que habitam lá estão nas primeiras encarnações, na vida corpórea, não é? Ainda são muito primitivos. Depois vem mundo de expiações e de provas. É um mundo onde predomina o mal, porque há muita ignorância. Pessoas sofrem consequências dos erros praticados, que a gente chama de expiação. Ou passam por experiências, testes, testemunhos, são as provas. Olha aí a Terra. Olha nós aí. Mas não só nós, outros mundos semelhantes, com espíritos que estão nesse grau de desenvolvimento, que passam por expiações e por provas. Provas para aprender, para conhecer, e expiações para enfrentar as consequências daquilo que já fez. Se não foi bom, não é? Mundos de regeneração. Nós achamos que a Terra vai ser um mundo de regeneração. E é bom? É melhor que agora. Não há mais a expiação, porque as pessoas já não fazem aquelas coisas horríveis. Mas ainda há provas,
porque ainda precisaremos testar, consolidar certas virtudes, certas qualidades, desenvolver mais. Então a gente ainda vai passar por provas, experiências. É um mundo de transição entre esse mundo como é a terra de expiação e os outros que vêm depois e que são melhores ainda. A terra já está se modificando nos seus habitantes. Vocês vão dizer, não vejo isso. Só vejo violência, maldade, vícios. Só estou vendo desregramento, egoísmo. Bom, vocês já viram quando a gente põe um pouco de água para ferver, se tiver alguma impureza? Não vem toda a impureza na tona? Fica borbulhando na forma, em cima. Mas por baixo tem água limpa fervendo, não tem? Assim é a nossa sociedade. A escória está aparecendo muito por cima. Também a gente só fala do mal. Os jornais não falam do bem. Tem tanta gente trabalhando, servindo, organizando, fazendo, acontecendo. Não merece jornal. Nem uma linhinha. Agora alguém faz um mal, ó, manchete deste tamanhão. E nós contribuímos para isso, porque nós só falamos do mal. O bem não tem propaganda. Diz um espírito que o bem caminha com sapatinhos de veludo. Não faz barulho. Não faz alarido. Não é? Então, o mundo não está tão mal como falam, não. Tem uma massa enorme por baixo que cumpre seus deveres, trabalha, estuda, corresponde na família, gosta de assuntos espirituais, ora, serve ao semelhante. Há muita gente assim. Então, nós estamos não percebendo. Numa passagem do Evangelho, Jesus diz que às vezes quando a gente olha assim um campo, a gente vê que já está tudo brotando. Está brotando. As ideias, os ideais melhores no mundo estão brotando. Demorou um pouco, mas agora está brotando. Consciência ecológica, uma porção de coisa a mais, não é? Então a terra, com a graça de Deus e com o esforço de todos nós, estará passando para mundo de regeneração. Porque os seus habitantes melhoraram. A terra é a mesma. O mundo material, que é a terra, não precisa mudar. Precisa mudar as pessoas que saibam trabalhar com esse mundo, partilhar melhor, plantar e colher melhor, construir adequadamente. Já imaginou, não é? Cuidar dos corpos para que não haja tantas enfermidades, proceder acertadamente. Enfim, nós é que vamos progredir. E aí eles catalogam o nosso mundo. E a Terra agora já é um planeta de regeneração. Coragem, bom ânimo, que é para lá que nós estamos indo, né? Depois, há os mundos ditosos ou felizes. Neles predomina o bem, porque seus moradores são mais evoluídos, há muito bem-estar e progresso geral. E ainda vem depois os mundos divinos ou celestes. Provavelmente Jesus veio de um desses. Reina o bem sem qualquer mistura, e a felicidade é absoluta como obra sublime de seus moradores. Com esta aula, nós esperamos transmitir a vocês assim, vejam a bibliografia, procurem ler, há livros espíritas, e a gente descobre um mundo novo, não um mundo irreal de ficção científica, um mundo espiritual real. E nós nos situamos melhor no nosso planeta e em relação à vida universal. Neste CD, na luz da inspiração, em que eu pude deixar gravados músicas e poesias que me foram inspiradas ao longo do tempo, nós temos um hino aos Espíritos Consoladores. Quem veio domingo na palestra? Quem veio domingo já escutou, mas eu vou cantar de novo, porque é a nossa homenagem aos bons espíritos, o que eles representam para nós, não é? Eu vou cantar uma vez, quem sabe depois vocês me acompanham.
do céu em nossa noite densa, mãos de piedade para chagas humanas, vozes do bem que ao bem maior conclamam, visões de amor que do Senhor emanam, sois para nós desta jornada o guia, mensageiros da fé e da esperança, arautos da verdade soberana, que nos dará liberdade e paz. Sede conosco na escala da incessante, ao coração de Deus, origem da vida, ao coração de Deus, origem da vida. Vamos cantar agora, quem tem a letrinha? É como se fosse uma oração, uma exaltação a esses bons espíritos que por toda parte ajudam a humanidade, não é? Luzes do céu em nossa noite densa, mãos de piedade para chagas humanas, vozes do bem que ao bem maior conclamam, visões de amor que do Senhor emanam, sois para nós desta jornada o guia, mensageiros da fé e da esperança, arautos da verdade soberana, que nos dará liberdade e paz. Sede conosco na escala da incessante, ao coração de Deus, origem da vida, ao coração de Deus, origem da vida. Obrigada, e vamos à nossa vibração. Boa noite a todos, paz em nossos corações. Já falamos dos espíritos na aula anterior, mas espíritos, de modo geral, eles vivem do lado de lá e nós não ficamos ainda bem esclarecidos a respeito. Allan Kardec se preocupou e ele indagou sobre os tipos de espíritos. E ele tentou fazer uma classificação. Claro que essa classificação não é assim uma coisa fixa, é uma sugestão, é uma ajuda para nós começarmos a formar uma ideia de como é o lado de lá da vida, não é? Então vejamos, ele fez essa classificação para facilitar o estudo e a referência. Porque nós vamos ter que analisar os espíritos que se comunicam e nós temos aqui um ponto de referência para dizer que se o espírito é desta natureza ou daquela outra, desta ordem de espíritos, daquela classe de espíritos. Então já temos uma referência. Os espíritos, Kardec fez uma classificação deles pelo grau de adiantamento, desenvolvimento intelectual e moral. As qualidades que eles já adquiriram, as imperfeições de que ainda precisam se despojar. E quanto aos mundos, que há muitos mundos habitados por seres espirituais, ele fez a classificação de acordo com a evolução dos habitantes. A Terra, por exemplo, é classificada como? Ela é a natureza criada por Deus, é sempre bela, sempre útil, sempre linda. Mas precisa ver o pessoal que mora aqui. Como é que tratam a Terra e o que fazem dela, não é? Então, de acordo com a nossa evolução, é que a Terra é classificada. Bem, vamos lá ver. Vamos imaginar uma escada evolutiva. Porque sempre haverá espíritos em diferentes graus de evolução. Nós já vimos, né, que Deus criou, cria e criará espíritos, porque estão se individualizando do princípio inteligente. Então sempre vai haver aquela escada de espíritos, os menos evoluídos, os médios e os mais evoluídos. Uma escada infinita.
Os espíritos progridem mais ou menos rapidamente. Às vezes vamos brincar um pouquinho, fomos criados numa leva de espíritos. Mas alguns de nós foram aplicados, estudiosos, responsáveis, dedicados e naturalmente progrediram mais rápido. Outros ficaram marcando passo, perdendo tempo. Então, embora sejam da mesma fase, eles não estão igualmente adiantados. Às vezes nós vamos na escola, frequentamos a escola, os nossos companheirinhos vão adiante e nós ficamos repetindo. Perdemos, não é, a companhia dos companheiros. Bem, então no ponto inicial da nossa evolução, vocês lembram, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós não temos complexidade, nós não temos conhecimento maior, então nós somos ainda uma semente de espírito para ser desenvolvida. Agora, no topo da escala, quem nós vamos colocar? O espírito mais evoluído que a gente possa imaginar. E a gente chama eles de espírito puro, puro espírito. Nós vamos ver por quê, vamos ter aí a classificação. E entre um e outro, entre aqueles que começam e aquele que está lá no topo, há uma gradação infinita, muitos espíritos. Então vamos imaginar, é interessante que Kardec começou por baixo. Ele começou a classificar de baixo para cima. Começa